Tudo bem, pessoal? Sua alegria? Pois é, mais uma aulinha aí da pandemia, né? À distância. Essa semana eu gravei, eu sei que eu falei que eu ia fazer aula ao vivo, porém eu resolvi gravar porque a gente estava tendo problemas ali de projetar a apresentação no Meet pelo portal, né? Então, eu não sei se, enquanto não resolve esse problema, tá? Eu resolvi gravar, beleza? Porque aí todo caso tá lá guardadinho para assistir. Então vamos lá. O tema da aula de hoje, gente, é continuação aí do que a gente estava estudando, né? Então a gente estudou os processos de industrialização, estudamos. Pô, peraí que tá frio, galera. Tá um frio legal aqui, tá maroto. Então, vamos lá. Vamos acertar a argolinha. Então, basicamente, a gente estudou a formação aí do processo de industrialização, falamos sobre os modelos produtivos toyotista, fordista, taylorista e tal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre divisão internacional do trabalho, que é bem importante isso aqui, tá? Eu vou colocar agora porque a gente não fala nas outras aulas, e vamos caracterizar a industrialização no mundo desenvolvido, né? Vamos falar um pouquinho sobre Canadá, vamos falar um pouquinho sobre Europa, principalmente França, Inglaterra e Alemanha. Vamos falar sobre Estados Unidos, vamos falar sobre Japão e comentar um pouquinho também sobre Itália, que é o famoso G7, as 7 maiores economias do mundo. Beleza? Porém, obviamente que eu não vou dar o mesmo destaque para todos os países, mesmo porque não há necessidade, ok? Eu vou me focar em falar processos, explicar legal alguns processos, e a caracterização depois é só sentar e dar uma lidinha ali que não tem erro, tá? Beleza? Então bora lá. Então, para começar, eu trouxe aqui para vocês uma discussão sobre disparidades econômicas, tá? E para falar de disparidades econômicas, vamos acompanhar o gráfico aqui do lado esquerdo, onde dá para ver, porque eu estou com a minha cara na frente do outro, né? Mas tudo bem. Bom, aqui a gente tem aqui, ó, investimentos considerando a porcentagem do PIB. Por que esse dado aqui é interessante, tá? Quando a gente olha isso, é quanto um país está disposto a gastar das suas riquezas para criar desenvolvimento tecnológico, tá? Investimentos para poder produzir inovação, para poder produzir tecnologia e ser autônomo. Isso diz muito sobre os planos daquele país durante um determinado governo A ou B, né? E nessa conjuntura, olha que interessante, Israel é um dos países que mais investem proporcionalmente ao seu PIB, tá? Para inovação. Mais de 4% do seu PIB para ciência e inovação. Isso é bem interessante. E eles colhem esses resultados, né? Sistemas de irrigação israelenses são de primeiro mundo, são excelentes, né? O sistema de defesa, o triste é que boa parte desse investimento tem questões bélicas e de segurança, né? Em função do contexto que está imerso ali Israel e o Oriente Médio como um todo, né? Beleza? Aí você tem lá a Finlândia, que eu sempre gosto de destacar, né? Um país que você não ouve falar muito, mas a Finlândia às vezes aparece figura como o país mais inovador, ou se não é o mais, está entre os mais ali. Beleza? Isso é bem interessante. A Finlândia sempre se destacando, sobretudo no segmento educação, tá? É um negócio bem interessante o que eles fazem lá. Lá eles têm clareza que gente pobre no país não é bom, então tem que combater a pobreza. Tinha até uns mecanismos de garantir uma renda básica para toda a população, independente se precisar ou não, tá? Porque era mais barato e tal. Tipo assim, ou seja, pagar um salário para você, independente se é trabalhar ou não, não importa quem seja você, você ia receber um dinheiro do governo. Seria essa a ideia. Essa ideia teve um laboratório aí, foi interessante, mas em função do contexto político, por enquanto foi descartada, né? Pode ser que volte, vamos ver. Aí você tem os países ali da Ásia, Coreia do Sul e Japão, né? Que a gente vai falar de Japão hoje. Beleza? Aí vem Suécia, vizinha da Finlândia, né? Suécia aí é um país também que se destaca por algumas tecnologias, por exemplo, desenvolve aviões de combate, o Brasil compra avião de combate da Suécia, enfim, né? E aqui o Brasil bem abaixo desses países com menos de 1,5% do seu PIB. Beleza? Mas vamos pensar em valores absolutos agora. Vamos olhar o outro gráfico? Tá? Quando a gente pensa em valores absolutos, galera, aí, ó, olha que interessante, tá? A China, né,
280 bilhões de dólares em investimentos. Estados Unidos, 450. É muito dinheiro, né, galera? É o PIB, sei lá, quase o PIB da Argentina, talvez, né? Só de investimentos absolutos. Aí você tem aqui o Japão também, 163, e a Alemanha. Tá vendo, gente? Aí não tem boca, né? Estados Unidos, China, Japão e Alemanha são os grandes desenvolvedores tecnológicos do mundo. E quando a gente fala em tecnologia, né, no final das contas o que importa é a quantidade total de tecnologia e não proporcional se você quer se destacar no mundo. E aí tem uma vantagem chinesa que é inegável. Beleza? Então isso é importante, né? Então a gente tem uma disparidade enorme entre países que são considerados do eixo central, né, do norte, versus os países do sul, que são emergentes ou periféricos. Belezinha? Então isso é importante de se lembrar. Essa condição vai produzir uma desigualdade também na produção industrial. Olha que interessante. Essa desigualdade é o que a gente vai chamar de divisão internacional do trabalho. Beleza? Deixa eu me achar aqui no canto, esqueci de deixar no slide o meu canto. Faltou planejamento para isso, mas tudo bem. Bom, tá aqui, me coube. Ó, o que é a divisão internacional do trabalho, galera? A divisão internacional do trabalho nada mais é do que como as indústrias estão espacializadas no mundo e a lógica que elas impõem para produzir. Ou seja, é a lógica imposta pelas grandes indústrias transnacionais, as gigantonas, as Apple da vida, as Microsoft da vida, as Boeing da vida. Tá? Essas empresas gigantonas que trabalham com bilhões e bilhões de dólares, tá? Às vezes têm mais lucro que em muitos países inteiros, elas que definem a lógica produtiva. Ok? Bom, então, quando a gente conceitua a DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho, é o processo produtivo internacionalizado das transnacionais, como eu falei, que buscam, o que elas buscam? Olha aqui, ó, palavras-chaves, né, ou chave, enfim. Buscam vantagens competitivas para produzir de forma mais barata e potencializar lucros em países mais pobres. Então, o que vai ter? Aqueles países, né, tipo Alemanha, Japão, Estados Unidos, tá? Hoje a China também, eles vão buscar países mais pobres onde eles possam colocar os seus polos produtivos para produzir sempre mais barato e aumentar sua margem de lucro, tá? O que eles buscam nesses países? Olha a listinha, eles buscam, obviamente, mão de obra mais barata, flexibilização de leis ambientais e trabalhistas, por exemplo, tá? O Brasil não teve uma flexibilização de lei trabalhista recentemente? Pois é, né? Preocupante. O Brasil não está tendo algumas flexibilizações de leis ambientais? Preocupante também. A gente tem que tomar cuidado, né? Isso aí vai favorecer empresas estrangeiras que visam a exploração de recursos no país, tá? Então é um processo bem delicado isso aí, certo? Essas empresas buscam incentivos fiscais ou isenção, tá? O que é isso? Não pagar imposto. Ó, se você abrir empresa aqui, o nosso governo te dá um ano sem cobrar imposto de você. Um ano, 6 meses, tá? Ó, sabe aquele imposto X? A gente reduz pela metade, entendeu? Ou faz o seguinte, daqui 3 anos você paga. Ou seja, são acordos, são incentivos que vão reduzir a arrecadação do Estado com imposto. Por quê? Porque eles vão beneficiar essas grandes empresas. Beleza? Isso aí também pode ser bem ruim. Para o Estado, né? Para a empresa vai ser maravilhoso, porque eles vão ganhar dinheiro fácil. Tá? Ah, detalhe, muitas vezes quando acabam esses prazos de isenção, por exemplo, 3 anos, um exemplo, aí quando vai começar a cobrar o imposto da empresa, a empresa pode chegar e falar assim, ah, não vou pagar, não quero pagar, nunca paguei. Não, pô, mas deu prazo, você tem que pagar, né? É a lei e tal. Daí a empresa fala, fazer o seguinte, eu tô indo embora então. Tem um outro país miserável ali do lado que não tem esses impostos, eu vou para lá. Tudo bem? Tchau, tchau. Não, peraí, fica aí. Não, pô, se eu for para eu ficar, para rir tem que fazer rir. Você quer que eu fique? O que você vai dar para eu ficar?
Entendeu? Então, esses tipos de barganhas são muito nocivas. Por quê? Porque o governo fica na mão, ó, come na mão dessas empresas gigantes. E é isso que você quer para o seu país? Comer na mão, ficar dependente dessas empresas? Aí está uma interrogação que cada país, cada população tem que responder se ele quiser se posicionar de forma competitiva nesse mundo industrial. Beleza? E quem respondeu muito bem isso foi a China. Né? A China, no começo, era esse país barato e tal, cheio dessas vantagenzinhas. Só que ela deixou bem claro que ela não ia ficar assim para sempre e nem por muito tempo. E hoje a China, ela já produz essa divisão e ela não recebe, mas ela manda empresas, tá? E hoje na China ela consegue dar as cartas da maior parte do jogo. Não de todo, obviamente, mas da maior parte do jogo, eles que dão a carta. Eles deram uma reviravolta aí no processo, tá? Belezinha? Então isso é importante, tá? Isenção fiscal, esses privilégios que se dão para indústrias estrangeiras, significa o quê? Que eles vão produzir barato aqui no nosso país e a gente vai ganhar menos dinheiro com eles, tá? Beleza? Outra coisa que se dão para essas empresas, dão terreno, garante infraestrutura para a empresa, tipo asfalto até na porta. Ó, se você abrir aí, o governo vai fazer asfalto até na porta, vai criar toda uma infraestrutura que não tinha aí, vamos priorizar vocês. Garante energia barata, né? Manda criar centro de produção de energia mais barato para aquele grupo de empresa. Então, um monte de benefício que essas empresas ganham. Beleza? Importante, esse processo de internacionalização produtiva a gente chama de divisão internacional do trabalho. Beleza? Galerinha, tranquilinho esse processo? Sim, né? Vamos falar de consequências aqui? Olha aqui, hein? Eita, faltou planejamento para minha cara aqui, hein? Eu vou deixar aqui por enquanto, daqui a pouco eu me mudo aqui. Vamos lá. Galera, o excesso de benefícios oferecidos a empresas podem gerar problemas sociais, como a exploração de mão de obra, tá? No meu ver, o mais grave, né, a exploração das pessoas diretamente, o aumento drástico da poluição, diminuição proporcional das receitas do Estado, porque ele arrecada menos imposto, tá? E assim por diante, entre outros tantos. Essas fotos que vocês estão vendo aí, deixa eu deixar pequenininho aqui. O que vocês estão vendo? Deixa eu explicar para vocês. Esta foto aqui, ó, tá vendo essas telas? Isso aqui é a fábrica onde é feito seu iPhone, tá? Sabiam? Pois é, isso aqui chama Foxconn, é a empresa que produz de forma terceirizada. Lembra do toyotismo? Terceirização, aquelas paradas todas? Pois é. Só que o toyotismo não é aqui dentro. Aqui é Fordismo, né? O toyotismo está em outras relações da Apple, né? Então ela terceiriza a produção e a Foxconn aqui trabalha num Fordismo muito duro, com trabalho em série, exploração de mão de obra. Isso aqui é porque a galera se matava, tentava se matar. Se jogava lá de cima do telhado. Qual é a solução para o excesso de gente se matando? Gente, é óbvio, por que vocês não pensaram nisso antes? Tem muito suicídio? Bota a tela, aí a pessoa pula e não morre. Que genial, né? Olha aí a solução que eles acharam. Bizarro, não é, gente? Pois é, a função dessas telas é essa, tá? Foram mais de, se não me engano, 14 pessoas que se mataram, foi em 2001, 8, 9 anos atrás, beleza? Isso oficialmente. Tentativas foram 18 oficiais, né? Certo? E aqui é um dos alojamentos da galera, beleza? Olha o jeito que eles dormem, vivem. Eles alegam que há muita pressão psicológica, né? Eles falam assim, você não vai ver criancinha suja andando por ali, né? Aquele perfil de trabalho escravo, gente com a mão tudo calejada. Não, porque não é esse perfil de trabalho que eles desenvolvem. Mas eles falam da coerção, eles são coagidos, eles são, às vezes, presos em cárcere privado, são privados de liberdade, ganham muito mal e vivem em condições insalubres, tá? Algo muito próximo que alguns relatam de depressão e loucura, ao ponto de um tanto de gente tentar se matar, você imagina como que é trabalhar ali, beleza? Então esses são os efeitos colaterais, né, desses produtinhos que a gente recebe e não pensa muito bem de onde vem, né? Beleza? Então vamos lá. Perguntas? Não, né? Porque a aula não é ao vivo, mas em breve teremos. Galera, então, sobre divisão internacional do trabalho, é isso que eu tinha para falar. Agora, vamos falar, né, lá na aulas 22 e 24, de
caracterização, tá, de indústria dos países desenvolvidos. Isso aqui é rapidão, tá, gente? É caracterizar. Beleza? É bem de boa. Para começar, Estados Unidos, tá? Bom, aqui nos Estados Unidos, a gente pode observar o seguinte, tá? Antes de olhar o mapa aqui. Os belts, o que são esses belts? Belts é cinturão, né? Cinturão da manufatura, cinturão da ferrugem, que eu vou explicar já, cinturão do sol. E o Vale do Silício, né? Que fica, onde fica o Vale do Silício, quem lembra? Exatamente, aqui ó, São Francisco e Los Angeles, tá vendo? Aqui fica o Vale do Silício, onde concentram as empresas de alta tecnologia, como a própria Apple que a gente comentou, Microsoft tem escritório aí, mas não é a principal sede, mas enfim, tá aí a Google, Facebook, todas essas empresas de informática, de informação, na verdade, de comunicação, têm representação aí. É aí onde é filmado Big Bang Theory, né? Porque ali é a Caltech que passa, que eles retratam bastante, onde os meninos trabalham. A Caltech é uma das principais produtoras de tecnologia aí do Vale, né? E é legal porque... Legal não, né? Mas é um processo interessante de observar que o governo americano, ao contrário do que muitos pensam, ele banca e muito, tá, o desenvolvimento tecnológico. Muita gente acha que em função do liberalismo econômico dos Estados Unidos, que é um país liberal, livre iniciativa, o Estado não intervém. Isso aí é um grande equívoco. O governo americano não é bobo, tá? E eles intervêm sim, eles investem dinheiro público para desenvolver tecnologia, tá? Diferente daqui, aqui a gente tem as universidades públicas federais, né? Lá não é bem assim o sistema universitário, mas o governo chega lá na universidade e paga e contrata tecnologia e paga para desenvolver para eles, beleza? Boa parte do recurso para desenvolvimento tecnológico no Vale do Silício vem do governo americano. Isso é bem interessante, tá? Então, falou de Vale do Silício, você lembra de uma palavra chamada Tecnopolo. Tecnopolo, onde concentra um monte de empresa de alta tecnologia. Olha a fotinha marota aqui do Vale do Silício, né? Bem interessante. Bom, galerinha, deixa eu tirar minha cara da frente. Além do Vale do Silício, nós temos, que é uma área mais nova, obviamente, que vem ali década de 60, 70, vai explodir ali nos anos 90, né? E agora que vai explodir o Vale do Silício, tá? Além dele, nós temos aqui o Sunbelt. Ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é o Sunbelt, Vale do Sol, que inclusive pega o Vale do Silício. Por que eles chamam de Sunbelt? Porque esta região toda é a região de desenvolvimento mais novo dos Estados Unidos. Eu estou falando mais novo pós-Segunda Guerra, da década de 50, 60, 70, 80, até agora. É aqui... Opa, professor, mas aí na Guerra Fria? Houston, I have problems. Olha Houston aqui, ó. Tá vendo? É aqui que está a NASA, aqui que vai ter um monte de empresa aeroespacial. E, gente, se tem indústria aeroespacial, é natural que tenha aeronáutica também, né? Pô, se estou desenvolvendo coisa que vai para o espaço, eu consigo desenvolver tecnologia para avião também, né? É aqui eu vou ter também indústrias fortes aqui no Golfo do México. Olha aqui onde eu estou passando. O Golfo do México, petróleo, né? Muita coisa ligada a petróleo, exploração de gás e petróleo. Galerinha, também a gente observa aqui, ó, na Península da Flórida, também recebeu bastante investimento, em função também do Cabo Canaveral, que é onde está a base de lançamento de foguetes, né? Por que aqui? Pelo seguinte, porque é onde está mais próximo da linha do Equador e próximo ao mar. Beleza? É o Sunbelt. Dúvidas? Não, né? Então vamos lá. Aqui eu vou ter o famoso Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão da manufatura. É aqui que os Estados Unidos nasce como potência. É aqui, ó. Tá vendo? No famoso Nordeste americano. Regiões tradicionalmente intensamente industrializadas. É aqui, tá, onde eu vou ter a concentração das indústrias lá de base, que precisa de matéria-prima, como ferro, gás, carvão mineral, essas paradas todas. É uma região que historicamente é rica em minérios, em matérias-primas minerais. Beleza? Então, por isso, né, que no passado aí era menina dos olhos do crescimento econômico. Só que
crescer baseado na queima de carvão e outros combustíveis fósseis, explorando minérios e com indústrias pesadas, siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias que mexem com essas paradas todas, isso tem um preço alto, que é a poluição, né? São os preços, é o preço alto que se paga do excesso de concentração. Então essa região é chamada de Manufacturing Belt, que é essa região amarelinha ou laranja, sei lá que cor que vocês acham que é essa. Bom, pensem aí, né? Eu chamo de amarelo alaranjado. É aqui, né, galera, que esse desenvolvimento tradicional se deu. Logo, se o desenvolvimento tradicional se deu aí, também a decadência se deu aí, né? Como é natural, os primeiros lugares a se industrializar de uma região são os primeiros lugares a se transformar em decadentes. Baixo, lá, coisa feia, jogada. Por isso, Rust Belt, Vale da Ferrugem. Professor, mas por que aqui ficou sucateado e abandonado, entregue às traças e às ferrugens? Bom, galera, não falamos agorinha que tem um monte de indústria que vai para a China, que vai para países periféricos atrás de mão de obra barata, flexibilização de lei, aquela coisa toda? Pois é, esses países pobres que oferecem isso estão sobretudo na Ásia e na América Latina, mas muito mais na Ásia. Então, o que essas indústrias? Gente, essas indústrias não vão olhar e vão falar: olha, eu amo Cleveland, Pittsburgh, é a minha cidade natal, eu não vou embora porque eu amo elas. Não, ela vai falar: ó, dane-se, bye bye, adeus, fui. Vai fechar a indústria aí, ó, e vai abrir lá no Camboja, tá? Lá no Vietnã, porque vai ganhar mais dinheiro. E aí, essa região aqui passou a concentrar um monte de fábricas abandonadas, de empresas vazias e, obviamente, desemprego, pobreza cresceu, desigualdade cresceu e aí virou o caos, tá? Então essa região passa a se transformar em decadente, muita gente vai embora, tá? E por isso que ela é apelidada de Rust Belt, que é o Vale da Ferrugem. Um caso emblemático é a famosa Detroit, tá vendo Detroit aí, ó, grandona e tal. Detroit, galera, era uma região, é a cidade capital dos carros, era a cidade do automóvel. Mano, não rola, né? Os automóveis passaram a ser montados no México, aqui na fronteira, né, para cá. E aí, tchau, tchau, Detroit, né? Detroit passou a ser uma cidade chamada cidade fantasma, né? Um monte de empreendimentos vazios, prédios vazios, bem feia coisa. Beleza? O Trump, quando ele é eleito, ele vem com a promessa de reestabelecer o crescimento aqui nessa região. Pittsburgh, principalmente. Só que o problema é que ele vem com uma ideia de fazer isso a partir do gás de xisto, entre outras medidas, né? Incentivando essa indústria tradicional poluidora, o que gera muita polêmica e críticas. Beleza? Entenderam aí os três Belt e o Vale do Silício? Massa, né? E aqui, só para terminar os Estados Unidos, eu gosto de destacar Seattle e Portland. Galera, quer ir numa cidade fria, gostosa, berço do grunge? Vai para Seattle. Olha que legal. Aqui, nessa região aqui está, por exemplo, a Boeing, né? A Boeing tem sua base industrial aqui, é o estado de Washington aqui, tá? Seattle e Portland são muito importantes no cenário econômico americano por conter indústrias também de ponta. Aí em Seattle também você vai ter a sede de algumas empresas de tecnologia, tipo desses aplicativos que se vende, né, os hotel.com da vida, tem algumas empresas sediadas em Seattle. Tá interessante, né? Porque aqui a costa oeste, né, é onde está mais perto da China, né? Daqui você vai para a China e a Gol, né, comércio com a Ásia. Beleza? Galera, então é isso, Estados Unidos. Bom, vamos falar rapidinho do Canadá. Canadá, né, um país simpático, querido, que muitos brasileiros querem ir e podem. Se for mão de obra qualificada, a sua chance de se instaurar no Canadá pode ser bem interessante. O Canadá, gente, ele é muito vazio e aqui, ó, próximo aos Estados Unidos, está vendo aqui? É onde concentra a atividade econômica. As zonas industriais, você olha que essas manchas roxas, você fala: pô, mas só essas manchas industriais aqui? Né, mas você tem que lembrar o seguinte, né? É bem concentrado, mas é bem produtivo, né? O Canadá é um país industrializado e muito importante. Só que é aí que ele é bem espertinho. Ele é muito grande, tem muita floresta, floresta com madeira para a produção de papel e celulose. A indústria de papel e celulose aí é violentíssima, né? Indústria de aço, eles são exploradores
tem muitas reservas minerais, então ele tem uma indústria de aço fortíssima, né? Então essas indústrias ligadas a matérias-primas brutas, né, as indústrias de mineração, papel e celulose, essas paradas aí, o Canadá manja pra caramba. E é aí que ele ganha grana, beleza? E nesses polos tipo Toronto, que é talvez a principal capital, né? Montreal. Lembrando que a capital é a Ottawa, que não tá nesse mapa, não sei porquê, mas é bem por aqui, tá? Nessa região aqui, ó, Toronto e Montreal, se conecta Chicago, várias cidades aqui dos Estados Unidos se conectam aqui através do rio São Lourenço e dos Grandes Lagos, tá vendo? Inclusive, tudo isso aqui, ó, toda essa parte que eu estou passando com laser aqui é bem conectada, formando uma megalópole grandona, tá? Beleza? E aqui via Rio São Lourenço você consegue exportar ou receber produção em grande quantidade, beleza? Aqui na costa oeste tem Vancouver, que também tem uma importante exploração, indústria madeireira, entre outros, indústria naval, essas paradas aí. Tranquilo? Bom, Europa, né? Europa se destaca, gente, não tem jeito. Você vai destacar aqui, ó, 3 países principais: Alemanha, França e Reino Unido. Você pode falar do norte da Itália também, onde tem Milão, onde tem o berço, a explosão da Covid foi no norte da Itália, né? Onde você tem muita concentração industrial e produtiva, certo? Mas esses 3 países aí, Alemanha, França e Reino Unido, controlam a produção. Eu coloquei esse mapinha aqui da Alemanha para vocês entenderem. Essa região com um monte de empresa é o Vale do Rio Ruhr, né? Vale do Ruhr, que conecta ao Reno, e aqui é onde concentra a maior parte de indústrias, tá? Alemãs, beleza? Lembrando que esses países produzem, além de tem uma indústria automobilística fortíssima e famosíssima, né? Vamos pensar, a Volkswagen, que é dono da Audi, a Fiat que é dono da Jeep, da Chrysler, você tem, Fiat é italiana, né? Você tem a Mercedes, BMW, Peugeot, Renault, você tem a Airbus, que é uma baita empresa de avião, que concorre com a Boeing, que comprou a canadense Bombardier. Você tem uma indústria bélica muito forte de aviões, como eu falei, tem os Saabs, que produzem caças lá na Suécia, tá? A Europa, ela tem uma diversidade de produção industrial muito significativa, e ela vem flertando, tá, com a China. Se preparem, vai ter depois, aí vamos ver, né? Agora com a pandemia a gente não sabe mais de nada, mas a gente tinha aproximações muito fortes entre China e União Europeia. Os Estados Unidos não gostou da ideia e começou a reclamar, mas aí é outra história, beleza? Então é interessante de lembrar. E o Japão, galera? Japão. Eu sei que o vídeo está meio longo, mas é para a gente terminar essa parada toda aqui, tá? Bom, o Japão, meus amigos, é aqui que a gente tem que contar um pouquinho da história, tá? De forma bem resumida, para vocês poderem entender como que um país que foi praticamente destruído em 45 virou, nos anos 2000, nos anos 90, a segunda maior economia do mundo e o segundo país que mais produz tecnologia do mundo. É um negócio meio louco de se pensar, né? Mas vamos lá tentar entender isso aqui rapidão. Primeiro, a reconstrução do Japão foi fundamentada nisso aqui, ó. Presta atenção nesse nome que a gente vai usar nas próximas aulas. Plataforma de exportação. O que é isso, professor? Produz para exportar, produz e exporta, vende para fora. Ou seja, depende do mercado interno? Negativo, depende do mercado externo. Então, significa que internamente eu consumo pouco, mas vendo muito. Gasto pouco, vendo muito. Gasto pouco, vendo muito. O que acontece com o seu bolso? Seu bolso fica gordinho, porque você ganha, você recebe muito e gasta pouco. Sacou? Então você aumenta as poupanças e as reservas do país. Esse é um planinho muito malandrinho que o Japão fez e funcionou por muito tempo. Hoje não funciona mais muito não, mas depois a gente conversa, tá? Eles limitaram investimentos estrangeiros, privilegiando grupos nacionais, né? Espertinhos também, coisa que aí é o Plaça falando, eu acho que o Brasil deveria ter feito desde muito tempo atrás, né? Se tem que privilegiar os seus, né? Então o Japão sempre privilegiou indústrias japonesas, diferente da gente, né? Sempre privilegiou indústrias estrangeiras. E até o consumo da população, galera, isso é bem interessante. Tá? Se você chegar para um japonês com um carro da Toyota e chegar com um Ford, fala, ó, o Ford é importado, hein? Ele fala, não, quero Toyota que é nacional. Agora chega para o brasileiro aqui com um carro importado, você não precisa nem falar da onde. Ó, esse aqui é importado. As pessoas não usavam o termo importado como sinônimo de qualidade?
Não é meio bizarro isso aí, né? Quer dizer, dane-se de onde vem, é importado, é bom? Quem disse? Mas, culturalmente, a gente aprendeu a pensar assim. O japonês foi ao contrário, privilegia o de lá. Isso favorece, né, as indústrias japonesas. E elas viraram monstros que dominaram segmentos do mercado, né? Bom, eles reorganizaram uma parada chamada Zaibatsu. Zaibatsu antes dos Estados Unidos e tal invadir, enfim, eram indústrias familiares gigantescas que eram monopolizadoras, produziam de tudo. E como reflexo desses Zaibatsus, que sobrou disso, para vocês terem uma noção, você tem o grupo Mitsubishi, por exemplo, né? Mitsubishi, galera, produz desde peça de avião, produz carro, que vocês já viram, produz navio, produz coisa, instrumento musical, produz, enfim, produz de tudo. É um negócio louco, tá? A Yamaha, já viu? Tem piano Yamaha, tem bateria Yamaha, tem motor de barco Yamaha, tem carro, moto Yamaha. Pô, eu faço piano a motor de barco, né? Você entende que eram esses conglomerados que faziam de tudo? Pois é. Os Estados Unidos não gostava deles não, porque, pô, monopólio. Mas, enfim, né? O Japão não estava muito preocupado com isso e reorganizou esses abatsus tal, mas manteve empresas muito poderosas como essas, né? Toyota, Yamaha, Mitsubishi, entre algumas outras, para produzir e serem competitivas no mundo. E fizeram isso muito bem feito, tá? Eles investiram, como todo mundo sabe, isso é meio óbvio, né? Educação e ciência, investiram muito. Ah, professor, e aí que está a poesia do desenvolvimento tecnológico japonês. É porque eles foram muito disciplinados em educação. Isso foi importante, porém não é a história tão bonita assim, né? Parte de muita coisa que os japoneses adquiriram de tecnologia, eles, né? Eles patenteavam, esperavam acabar vencer patente, patenteavam para eles. Igual o açaí, lembra da crise do açaí aqui? Que eles patentearam uma empresa japonesa que patenteou o açaí. É muito surreal isso aí, né? Mas isso mostra algumas práticas nesse mundo globalizado capitalista malvadão que, né? Práticas desse tipo, brechas legais, sempre são procuradas para você poder aumentar o seu poder, né? Nenhum país vai ficar uma potência enorme sendo bonitinho e simpático. Isso é um fato, tá? Bom, e a mão de obra numerosa do país, que no passado era barata, era uma galera. Isso é cultura muito importante. Você não fala de Japão se você não pensar na cultura. O japonês, é da cultura deles essa ideia de respeito à hierarquia, de obediência, né? Então, no começo, lá na reconstrução pós-guerra do Japão, a galera trabalhava e muito, mesmo ganhando pouco. Eles trabalhavam para o crescimento do país, eles sabiam que eles precisavam trabalhar para fazer o Japão ser forte novamente. E era um sacrifício que eles teriam que assumir. Tá? Trabalhar 10, 12, trabalhar muitas horas e ganhar pouco no começo. Se fosse o caso, para fundamentar o crescimento do país. Então você tinha uma obediência e um respeito à hierarquia que favorece essa estrutura industrial, beleza? De exploração de mão de obra, né? Então, depois, né, que o Japão foi virando potência, lá no final dos anos 80, anos 90 e tal, ele passa a pegar essa mão de obra barata com imigrantes, principalmente brasileiros, né, que iam para lá trabalhar de forma barata e serem explorados nessas fábricas, né? Ou na China, né? Eles passam a pegar suas fábricas e levar para a China. Por exemplo, reciclagem do Japão, o Japão recicla muito, mas ele não recicla no Japão, ele recicla muito na China, que é mais barato. Então esse tipo de estratégia eles passam a usar depois. Beleza? Então repara que são vários fatorzinhos que são culturais, que são planejamento, que são políticas públicas, que fizeram do Japão ser o que ele é hoje, tá? Então não é um processo tão simples assim. Beleza? Bom, só que esse modelo japonês ele se esgota, tá? Eu vou dar uma resumida boa aqui nesse slide aqui. Slide. Tá, vamos lá. Deixa eu diminuir minha cara aqui, tá? Com o aumento da concorrência internacional, né, o Japão se viu no meio de uma crise. Gente, ninguém é bobo. A Coreia do Sul copiou o modelo japonês, né? Se deu bem a Coreia do Sul? Né? Te falo três nomes. Hyundai, LG e Samsung. Pronto, aí você já tá bom, né? Já dá para entender. Ou seja, a Coreia do Sul seguiu o modelo japonês
e foi bem sucedido, tá? Outros países ali da Ásia copiaram o modelo japonês também, né? Então, de repente, aquele modelo que era muito característico do Japão passa a ser característico da Ásia. E aí o Japão passa a ter dificuldade, porque ele passa a ter concorrência. Ele não tem território grande, então ele não tem matéria-prima, ele precisa importar essas matérias-primas. Isso também vai ficar caro, vai pesar no bolso, tá? O Japão, a população foi envelhecendo, esse falta de mercado consumidor alto, igual é nos Estados Unidos ou na Europa, da galera consumir muito e tal, isso também pesa. Por quê? Porque isso diminui as oportunidades de negócio, tá? Então ele não consegue manter seu modelo eficiente, tá? Gerando grandes déficits. Déficits é dívida pública. Gente, o Japão por muito tempo é o país que mais devia. O Japão devia mais de 200% do seu PIB. Vou repetir para você, ó. O Japão devia mais de 200% do seu PIB, tá? Se eu tô te falando que o PIB do Japão era o terceiro maior do mundo, atrás só da China e dos Estados Unidos, dever 200% do terceiro maior PIB do mundo é um negócio meio assustador, né? Aí você fica preocupado com a dívida pública brasileira, né? Não tem nem como comparar. É muito louco, né? Esse déficit foi violento e cobra um preço alto, tá? Elevados gastos sociais, tá? Mas isso aí, né? Aí é uma questão de opinião, né? Você tratar gastos sociais como um problema, né? É uma opinião, tá? Eu trato gasto social como solução, como necessidade, né? O país tem um déficit público enorme, mas você não vê o Japão lá sofrendo com pobreza, você vê? Você já viu? Então, né? Há males que vêm para bem, né? Como dizem. Mas aí é uma questão de opinião, né? A população acostumada a guardar dinheiro gerou padrões baixos de consumo, como eu falei, né? A galera guarda dinheiro, mas não gasta tanto igual o americano. Não, se bem que gastar igual o americano é meio complicado, né? Mas não gasta tanto igual o europeu, igual países do mesmo nível econômico, né? A população lá é mais retraída no consumo, sobretudo de importados, tá? Como não tem muita gente nova, a população envelhece, aí o consumo fica mais prejudicado. Quem que gasta dinheiro? Gente nova com dinheiro, né? Gente velha com dinheiro é mais retraída, é natural, né? É comum, entendeu? Então, populações que são mais jovens, com classe média em idades menores, tende a ser mais gastadora, né? Tá aí o Brasil como exemplo, né? O governo tenta estimular o consumo interno e as importações para diminuir o problema do déficit da balança comercial. E esse é o Japão até hoje, tá? Tentar equalizar déficit com importação, enfim, é um desafio que o japonês tem e precisa tratar. Beleza? Então, galera, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Ficou meio longo o vídeo, eu sei, mas é importante, tá? Caracterização aí de indústrias na Europa, Japão, Estados Unidos e o processo da divisão internacional do trabalho, que é essencial, tá? Leiam a apostila, vocês têm curiosidade de saber sobre onde está cada coisa ali no mapinha de produção. Isso é simples, é só sentar e ler que tá facinho. Até a aula ao vivo no Meet. Um grande abraço para vocês, um beijo, um abraço, tudo à distância, obviamente, né? E até a próxima. Fui!